Alô, bom dia. Bom dia. Ué, o que aconteceu com esse Zoom aí que ele tá morto? Deixa eu fechar aqui algumas coisas aqui que eu acho que tá. Ah, tá aqui. Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Eu já perdi a hora. Mal tomei café. E aí, como é que tá Vanessa, André, Gabriel e Douglas? Vocês estão muito cansados? Bom dia, professor. Bom dia, Larissa. Bom dia, professor. Tudo bem, Vanessa? E cadê o resto da turma? Bom dia, professor. Tudo bem, André? Tudo bem? Deixa eu ajeitar aqui, eu acho que. Pronto. E aí, o que vocês viram a prova? Como é que vocês acharam aí? Foi a prova? Foi difícil? Ao meu ver, foi tranquilo, professor. Eu errei eu errei um bobo de interpretação, eu acho. Exato. Mas não teve nada difícil. Teve erro de. É que teve uma questão lá que praticamente todo mundo errou. Então, E foi era clara. E eu tinha avisado que ia cair assim, desse jeito. Pô, teve umas que deu uma dúvida Qual foi? ali do que você achava que era. A gente entendia uma coisa e na verdade era outra. É. Mas no E você geral, vê, para mim foi bem. 1,8 eu achei bom. para que vale 2, né? Você sabe que Uhum. todas as provas, o pessoal considera 8 excelente, né? Porque 20% da prova você pode se enganar, pode confundir, pode se distrair, né? E acabar errando. Ou realmente a falta de interpretação. O resto é conhecimento. Por isso que o pessoal considera 8 uma nota máxima. Porque é permitido você errar uma ou duas questões. Não que você queira errar, mas é permitido que isso não aconteça 100%. É que nem você ganhar competição, você pode ficar em segundo. Você pode não bater recorde, mas ficar próximo dele. Entendeu? Essas coisas são permissíveis. O problema é que as pessoas querem 100% de tudo. Para você ter 100% de tudo, você tem que estar uma concentração muito grande. Você precisa estar habituado a passar por essa situação, né? E óbvio, você tem que ter conhecimento pleno. Sabe, quando a pessoa tem condição de falar assim, não, eu consigo até dar aula disso daqui, ela vai bem, porque não erra. Porque para você dar aula, você não pode confundir. Para você dar aula, você não pode se distrair. Você tem que estar super concentrado. Isso é uma forma de treinar, né? Então, quando você estiver em alguma matéria e falar assim, putz, eu tenho prova dessa matéria, o que eu vou fazer? Eu vou tentar dar uma aula. Então, pega aí um colega seu que nem gosta muito de estudar, tem um monte, a gente chega lá e fala assim, meu, eu vou dar aula para você dessa matéria. Você está estudando bem e o danado está aprendendo também. Aí você dá aula para ele. Aí depois o outro dá aula de outra coisa para você. Isso é legal quando a gente faz em grupo de estudos. Você sabe que na faculdade, a gente tem um grupo lá dos atletas, cada semana um integrante fala sobre alguma coisa, sobre um artigo. O artigo nem sempre é dele. O artigo é de qualquer lugar. Então vamos pegar um artigo? Vamos. E aí a gente vai ler. Só que aí, quem for ler, quem for falar sobre o artigo, tem que assumir que o artigo é dele. Então a pessoa tem que estudar o artigo a ponto de se defender de tudo. Mesmo as coisas que estão lá que ele fez, por que ele fez? Aí o cara vai ter que ficar imaginando por que ele fez, ou pesquisar por que ele fez. Porque toda hora que ele vai apresentar, as pessoas vão falar, mas por que fez desse jeito? Aí a pessoa vai lá e tem que ficar defendendo. Uma vez nós pegamos um artigo e um colega nosso, o Giscard, o nome dele, o Giscard, ele estava lá falando do artigo, nossa, eu metendo o pau e o pessoal falando daqui a pouco.
não sei quem falou assim, não, mas você disse aquela hora que ele falou, não fui eu, é o artigo que está dizendo. Aí, de tão desesperado. Aí falou, não, agora ele é seu. Eu falei, eu também não concordo com isso daqui. Peguei o artigo, mas eu também não concordo, eu tenho essa crítica. Ou seja, ele incorporou bem e a gente mais ainda. Aí todo mundo rindo. Falou, não, agora o artigo é seu, se vira. Ele falou, eu vou me vingar, gente. Aí é gostoso, porque a coisa fica muito mais dinâmica, né? Se vocês fizerem isso entre vocês, tenho certeza que vocês tiram qualquer matéria na boa, na boa. E aí vão começar, inclusive, a questionar o professor, que é isso que importa. Questiona, por que o professor está falando isso? Mas quem disse que é assim? Aonde isso está escrito? Né? Qual foi a ideia para chegar nisso? Isso é legal discutir. E todo mundo aprende. Na prova, eu coloquei exatamente as coisas que eu tinha comentado. Mas quem menos errou, são os que sempre estão aqui. As pessoas foram muito bem, são 20 questões, tá? 20 questões. Uma questão, quase todo mundo errou, porque foi aquela coisa da maratona, que eu havia comentado. A maratona é uma corrida ou a maratona é uma marcha? Entendeu? Qual a prova mais distante? E outra coisa que é mais complicada ainda, lembra que eu coloquei em azul quais provas que eram masculina, e em vermelho quais eram femininas? O resto preto era masculino e feminino? Praticamente não tem. Todas elas, praticamente, são todas masculino e feminino. Mas tem duas provas que são só masculino, que é o 110, né? E os 50 quilômetros de marcha atlética. Esse é só homem quem faz, tá? Pelo menos na Olimpíada, tá, gente? Na Olimpíada. E aí, para a mulher, a única prova que é feminina é o 100 metros. Isso porque eu não quis considerar o decátulo e o pentátulo, porque é para cada um. Aliás, o heptátulo é feminino e o decátulo é masculino. Mas são coisas diferentes. Para falar, é exclusivamente masculino, são provas combinadas, né? Nós vamos falar delas. Mas, quando eu falo assim, os 100 metros com barreira é uma prova exclusivamente feminina? Falou, peraí, tem outra prova que é só feminina? Porque o problema pode não ser na prova, e sim no exclusivamente. O pessoal não está acostumado a ouvir a palavra exclusivamente, fica assim, falou, exclusivamente é o quê? É a única? Só tem aquela? Por isso que ela é exclusiva? Falou, é exatamente isso. Ela é exclusivamente feminina. E aí, quando eu perguntei se a marcha de 50 quilômetros era uma prova exclusivamente masculina, aí o pessoal fica na dúvida, que eu acho que é isso aí. Fala, peraí, é uma prova masculina. Ela é masculina. Mas ela é exclusivamente? Não, não é, porque tem outra. Tá? Se ela é única. Então, é fácil confundir quando a gente não tem interpretação do que está falando. Não é? Então, não tem. Aliás, eu acho que eu nem coloquei exclusivamente, coloquei única, né? É a única prova, acho que até isso, para não deixar o exclusivamente. Foi única. Então, é a única, né? Se é a única, então pior ainda. Fica mais claro, porque não é a única, tem outras provas, né? Agora sim, entendi. Agora que eu lembrei. O exclusivamente é quando é só masculino, é quando é só feminina. Então, se ela é única e exclusivamente feminina, dá para entender. O problema é a interpretação. Eu me lembro que teve um ano que os alunos confundiram. É que eu fiz uma prova e na prova o pessoal confundiu. Como é que era? Inclusive e exceto. Teve gente que não sabia a diferença entre inclusive e exceto. Eu falei assim, todo mundo vai tomar a vacina da China, exceto a Larissa. A Larissa vai falar, oi, que bom. Aí eu falei assim, ninguém vai tomar essa vacina, inclusive a Larissa. Ou seja, ela não vai tomar também. Agora, lembra do handball? Vocês tiveram handball, basquete? Sim. No handball, o goleiro pode ficar dentro da área. Então, o único cara que pode pegar a bola dentro da área é o goleiro.
Aí a pergunta era: ninguém pode entrar na área do goleiro, né? Ninguém pode pegar uma bola dentro da área do goleiro, inclusive o goleiro. Ou seja, ninguém pode pegar. Oh, meu Deus, agora vem telefone. Ninguém pode entrar dentro da área com bola, ou ninguém pode pegar uma bola dentro da área, inclusive o goleiro. Opa, inclusive não, o goleiro não pode. Aí, quando eu falo só a mesma pergunta e no lugar do inclusive eu ponho exceto, morreu. Essa é a prova que a pessoa pode errar, porque ela não está atenta. Mas aí tem gente que fala, mas isso é pegadinha. Não é pegadinha. Inclusive e exceto são opostos. Né? É eu dizer que eu não gosto, eu falar, não coloque, coloque apenas o que é, sei lá, arremesso. Coloque apenas, é um ou é outro. Esse apenas é a mesma coisa quando você fala, é um ou o outro. Tá? Então, você não pode misturar as interpretações. Bom, mas na prova eu achei que muita gente foi bem, teve gente que não foi bem, e as pessoas que não foram bem foram as pessoas que não aparecem muito aqui. Então, infelizmente, eu não posso fazer muita coisa. Professor, nós vamos... Oi, André. Posso fazer só uma pergunta referente à prova? Pode? É uma pergunta, inclusive, acho que até meio besta, meio óbvia. Mas assim, teve uma questão que eu fiquei bem confuso, que foi aquela dos 3.000 com barreira. Com obstáculo. Isso, com obstáculo, desculpa. Isso. A quantidade de obstáculos, porque assim, eu não sabia se eu contava os obstáculos físicos, né? Ou se é porque o número de voltas vai aumentar a quantidade de obstáculos. Porque são 28 no total, não é isso? 28 obstáculos. Eles passam por 28 obstáculos. Aí eu fiquei na dúvida se a resposta seria 4, entendeu? Por exemplo, se são 4 obstáculos ou se são 28 obstáculos. Isso me confundiu um pouco. Pode até ser. Bom, direito. É porque lá... Desculpa. É porque no PowerPoint diz quantas voltas a pessoa vai fazer e quantas vezes ela vai passar por esses obstáculos. Mas a prova, ela só tem 5. Certo? Só tem 5 obstáculos. Não é? Então, 5 obstáculos, tanto que eu falei, são 4 secos e 1 molhado. São 5 obstáculos. Ele vai ter que passar um número de vezes. Mas tem um problema. Nem sempre acontece das pessoas passarem 28 vezes. O que eles colocaram, o que é colocado, é que a maioria deles, como o fosso é pela parte interna da pista, que hoje está sendo oficial, mas já havia sido construída muitos estádios com o fosso do lado de fora. Se o fosso for do lado de fora, aumenta a distância. E ao aumentar a distância, em cada volta, um obstáculo a menos vai acontecer. A cada volta não, mas a cada 2, 3 voltas, você não pode correr mais do que 3.000 metros. Entendeu? Então, o que aconteceu? O pessoal, quando colocou o obstáculo por dentro, ou seja, a pista, o fosso por dentro, percebeu que o número de voltas seria menor. Não é? Então, ficou a grande polêmica, a distância da prova, tudo bem. Só que tem um trecho que ele é maior. E é na hora de falar de recorde. Qual é o recorde? O recorde foi por dentro, com fosso por dentro, ou o recorde foi com fosso por fora? Até hoje, existe essa coisa. Falar, mas é diferente, né? É uma prova diferente. Inclusive, a distância do, deixa eu ver, segundo obstáculo é um seco e o terceiro seria um molhado, se considerar a linha de chegada, né? Logo depois da linha de chegada, quando a pessoa dá a primeira volta ninguém passa por obstáculos, né? Eles têm um primeiro obstáculo lá do outro lado da pista, né? Então, é um primeiro aqui, um segundo. Aí, quando chega no fosso, o terceiro, a distância do segundo obstáculo seco seria assim, ó, 4 obstáculos e um aqui que é o fosso. Então, eles passam pelo primeiro, logo depois da linha de chegada, né? Na volta. Depois tem mais um fosso lá praticamente no meio da outra reta oposta. Aí vem o fosso. Se o fosso for por dentro, ele, ao passar esse segundo obstáculo, ele chega rápido no fosso. Se o fosso for por fora, ele vai demorar mais para chegar até lá. A mesma coisa para chegar no próximo obstáculo.
Quando o fosso fica para fora, ele demora mais tempo aí. A diferença é grande, porque você não tem um obstáculo naquela mesma sequência, naquela mesma distância. Então, quem corre uma prova de 3.000 com obstáculo para fora e o outro que corre com obstáculo para dentro, eu sei que é igual para todo mundo, mas são coisas diferentes, né? Saber se tem atleta que vai melhor quando o fosso é por dentro ou quando o fosso é por fora ainda não foi comprovado e ninguém levantou isso, tá? Mas não deixa de ser diferente a prova. Desde que foi analisado, falou, Pierre de Coubertin foi lá e normatizou as provas, o 3.000 com obstáculo ainda acho que não existia, entendeu? E aí, quando colocaram o 3.000 com obstáculo, era uma prova bem interessante. Já existia isso lá atrás, né? Como era do pentátulo, pentátulo que era luta, tal, puseram no atletismo, mas o fosso ficou sendo problema, né? Mas existe a prova, a maioria já está colocando pelo lado de dentro da pista, né? Para acabar com esse problema, mas ninguém comenta sobre recorde da diferença, tá? Mas sempre que a gente vai falar, que nem a barreira, quantas barreiras nós temos na prova de 100 metros com barreira? São 10. Tudo bem, eles só passam uma vez, mas é o número de barreiras que existe na prova, tá? É o número de barreiras que existe na prova. Entendi a sua interpretação. Quantas barreiras tem na prova? Não seria bem essa pergunta. Por quantas barreiras o atleta vai passar? Tudo bem. Aí a pergunta teria que ser mais essa. Então, o que eu coloquei bastante para vocês, gente, são cinco obstáculos. 4 secos e um molhado. Era assim que pelo menos o pessoal em Portugal falava. Tem 4 obstáculos secos e um molhado. É por isso que eu falei que era uma pergunta talvez até meio besta, mas Não. um problema de interpretação na hora. Procede. Mas a pergunta estaria... se eu quisesse fazer essa pergunta, quantos obstáculos tem na prova inteira, eu teria que colocar na prova inteira, ou por quantos obstáculos o atleta passaria. Às vezes, questiona a pergunta, tá? Tenta achar a pergunta mal feita. Essa pergunta te deixou confuso. Então, tenta ser bem cético. Na hora que você receber uma pergunta, tem muitos professores que fazem perguntas, e as perguntas, você leva dúvida, André, é verdade. Mas tem que falar assim, professor, se o senhor quisesse saber por quantas barreiras cada atleta passava, o senhor teria que ser mais específico, né? Você tem que dizer por quantas barreiras. Por isso que o português, o Melchior, ele tem razão. Ele falou assim, olha, se você não souber redigir, se você não tiver um bom português, a pergunta fica doida. A pergunta fica louca. Então tem que ter uma boa interpretação. Entendi, André, o seu ponto de vista. Esse número, eu não sei se todos tiveram essa mesma dúvida. Se todos tiverem essa mesma dúvida, eu posso até considerar. Mas eu vou treler a pergunta e vou tentar ser aluno nessa hora que eu vou ler a pergunta, pela sua indagação. Porque foram muitos que erraram. Tá? De repente, se todo mundo viu como você, eu desconsidero essa questão. Entendeu? Mas mesmo assim, eu vou perguntar para o pessoal da noite também, vou questionar, vou levantar, vou conversar até com amigos meus que são do atletismo, que muitas vezes eles falam assim, não, você tem razão. Por quê? Também são professores. Não é? E aí eles dão dicas, conversam. Tudo é questão de interpretação. Tá ótimo, professor. Obrigado. Tá legal? Valeu, André. É isso aí. Essa forma de abordagem, gente, é ótima, porque vocês, hoje, são alunos. Na verdade, vocês estão alunos. Logo, vocês estarão professores. E isso vai ser bem legal, porque é uma forma de vocês já questionarem. Isso precisa acontecer, precisa questionar. Fica com vergonha de, professor, mas isso aqui não importa. Você está aprendendo, né? A gente tem respeito. O fato de indagar e a pessoa... E o que é mais interessante, gente, se vocês perceberem que erraram em alguma coisa ou cometeram algum engano, assume. Tá? Eu faço isso com grande frequência. Porque o pessoal fala, mas você assumiu um negócio, você nem estava errado. Eu falei, não, mas eu achei que eu estava, por isso que eu assumi o erro. Não, mas eu não assumo o erro, não. Eu falei, mas por que você não assume erro? Eu falei, não, isso não pega bem para professor. Eu falei, Jesus Cristo, não pode. O professor tem que aceitar que ele é um eterno aluno. Ele só sabe um pouco mais do que o outro. Não é? Quando a gente tem filho, o filho é o quê? Um ignorante.
E você o quê? Mestre, professor, mago? Não. Você só sabe um pouco mais do que ele. Coisa besta. Um cara mais ignorante, ele sabe abrir uma porta, sabe ligar um micro-ondas, uma criança não sabe. Criança é burra? Não, não é. Você compreende? E aí, com o tempo, a gente vai ganhando conhecimentos diferentes e você pode ser professor numa área onde o professor não tem o menor conhecimento, tá? Então, não fiquem, nem se julguem os mais sábios e também não se julguem os mais idiotas, ou melhor, os mais estúpidos, né? Ignorantes. Entendeu? Bom, André, valeu. Valeu, Agora é obrigado. o seguinte, precisamos começar essa aula aí, né? Senão não vai rolar nada aqui. Deixa eu abrir aqui uma... Hoje eu vou fazer assim, eu vou passar para vocês... Eu preciso começar a dar aula prática para vocês o mais rápido possível, tá? Porque não tem muitos dias e eu preciso encurtar um pouco mais isso. Então, eu preciso acelerar aqui na parte de... Deixa eu ver aqui. Tá bom. Vou compartilhar aqui uma tela, tá bom? Não, essa aqui. Prontinho. Dá para ver, gente? Sim. É assim. Legal. Então, vamos lá. Eu ia colocar para vocês só prova de arremesso e lançamento e depois só prova de saltos. Para colocar isso, precisaria ilustrar. Precisaria colocar vídeos tal para vocês enxergarem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar as duas aulas, só que eu vou fazer ela mais concentrada. Vou explicar, dizer o que é, e na próxima aula eu vou pegar um pedaço para a gente colocar vídeo para vocês irem lembrando, tá? Então, eu vou explicar para vocês, vocês vão olhar aquilo, não vai dar para enxergar 100% no vídeo, tá? Então, eu deixei os vídeos para uma próxima aula, porque o vídeo é longo. E como agora muitos professores estão dando aula prática, não estão usando o Zoom, eu vou ter mais oportunidade, mais tempo de trabalho. Vamos ver se hoje eu consigo passar toda essa informação para a aula que vem, a gente conseguir assistir uns vídeos e ser bem mais claro para vocês verem, tá bom? Então, vamos lá. Arremesso e lançamento, tá, gente? Então, arremesso de peso e os lançamentos de disco, dardo e martelo são provas onde o objetivo é lançar esse implemento o mais distante possível. Isso é óbvio, né? Tem diferença do que é arremesso e a diferença de lançamentos. Nós comentamos isso em basquete, principalmente, né? Do arremesso e lançamento. A diferença de arremesso e de lançamento, para ser rápido, arremesso é tudo que parte do seu centro do corpo e você empurra ele, você expulsa. Isso é um arremesso. Lançamento é quando você tem uma alavanca. Quando o implemento, ou objeto, a ser enviado para algum lugar, ele precisa estar distante para que você tenha uma alavanca, seja tracionado, puxado ou girado. Tá? Se ele partir do centro do seu corpo, arremesso. Se ele partir distante do seu corpo, lançamento. Então, arremesso do peso, ele parte bem próximo do pescoço, tem que sair dali até o momento do começo do arremesso, o peso tem que estar bem encostado no seu corpo. O lançamento, os implementos eles ficam distantes do seu corpo. Tá? Então, se você falar arremesso de dardo, o dardo tinha que estar próximo do seu corpo e você empurrar. Como se fizesse, sei lá, um lateral no futebol. Só que no futebol, antigamente, o lateral era atrás da cabeça. A bola tinha que ficar encostada na nuca. E aí você fazia o arremesso. Hoje, eles não deixam mais a bola na nuca. A bola fica no ar. Então, deixou de ser arremesso. E aí virou um lançamento. Tá bom? Então, vamos lá. Arremesso de peso, disco, dardo e martelo. Cada prova tem sua regra. Cada prova tem suas técnicas e são utilizadas para quê? Para melhorar o desempenho, para melhorar a performance. Aqui, ó, nós temos na pista o setor de arremesso do peso. É um lugar pequeno, tá? É um lugar pequeno. Tem um círculo de concreto, e dentro desse círculo, o cara vai se utilizar desse espaço para lançar uma bola, que é um peso, uma bola de ferro,
na verdade, uma bola de aço, né? E ela vai ter que ser enviada o mais distante possível dentro desse setor, tá? E aí nós vamos entender o porquê disso. Tá vendo aqui? Arremesso de peso. Ó, falando do danado do fosso, olha ele aí. Arremesso de peso. Ó, tá vendo? Essa bola é uma bola feita de aço. Por que a gente fala aço? Porque não existe ferro. Ferro só existe no estado de mineral, tá? Então, pouca gente tem esse conhecimento. Vocês agora já são espertos. Quando falar, essa bola é de ferro, você fala, é de aço. Não, mas é de aço mesmo? É de aço. Tem vários tipos de aço, mas é aço, tá bom? Uma vez que o minério ferro foi derretido, ele se transforma em aço, tá bom? Vamos lá. Então, ó, o círculo é esse aqui, ó. Ele tem um tamanho. Depois eu vou dar as dicas para vocês decorarem esse tamanho, né? Lembrarem desse tamanho. Esse aqui a gente chama de setor de arremesso ou setor de lançamento, dependendo da prova. Neste setor, o cara tem que tem que fazer todo o seu evento aqui, sua técnica, para fazer com que esse peso caia o mais distante possível dentro desta linha aqui, ó. Existe uma área, o pessoal escreveu área de arremesso, mas não é. A área de arremesso seria aqui. Aqui é a área de queda, tá? Do implemento. Isso aqui a gente chama de implemento. Então, este implemento, ele tem que cair aqui dentro. Então, partindo aqui do centro do círculo, você faz uma abertura de 34,92 graus, tá? É um ângulo. Qualquer coisa a gente já coloca, eu sempre falo assim, coloca aproximadamente 35 graus, tá? Porque isso aqui é muito pequeno. Então, são aproximadamente 35 graus de ângulo de setor de queda. Queda por quê? É onde vai cair o implemento. Todos os implementos vão ser jogados, eles vão cair. E é no lugar que ele cai que é marcado, tá bom? Setor de arremesso, setor de queda. O setor de arremesso, ele é ou um círculo ou uma pista, tá? Por que pista? Porque para o dardo eles usam uma pista para correr e lançar o dardo. Já aqui, ó, nesses setores circulares, é o peso, o martelo e o disco, tá bom? Setor de lançamento ou setor de arremesso e setor de queda. Uma coisa bem interessante, tirando o dardo, todos têm o mesmo setor de queda aqui, aproximadamente 35 graus. Vai ser fácil de lembrar. O diâmetro desse implemento existe regra, mas esqueçam eles porque eu não preciso que vocês fiquem decorando isso. Mas vocês precisam saber o peso deles, tá? No arremesso de peso, são 7 quilos 260. O pessoal chama de masculino tem 7 quilos, feminino tem 4 quilos. Mas o peso masculino tem até história, depois até conto. 7 quilos, por que 260 gramas? Tem história aqui, tá? E o peso feminino tem 4 quilos exatos. Por quê? Porque nem tinha essa prova no atletismo. Ele apareceu, o atletismo feminino, aliás, o arremesso de peso feminino veio bem depois, tá bom? Muito bem, então temos aí o peso masculino, 7,260 kg, feminino, 4 quilos. Arremesso de peso, ó, esse implemento, uma bola aqui, ó, tem mais ou menos esse tamanho aqui, ó, de diâmetro. Lembre-se que diâmetro é uma linha bem no meio, tá? Lembra do raio da bicicleta? Não é uma partezinha que vem daqui, ó, lá do eixo, até a borda daqui do aro, não é? Então, cada raio, 2 raios, representa o diâmetro, ou seja, tem que passar pelo centro. Então, para o pessoal saber se está dentro do tamanho, eles colocam numa espécie de uma caixa e aproximam assim uma madeira. E aí é só medir a distância da madeira, tá? E aí eles conseguem saber, que nem não sei se vocês sabem o que é, um paquímetro. Provavelmente vocês vão ter isso na aula do Rocha, né? Que é para medir diâmetro de osso. Um paquímetro, ele mede diâmetro, então é mais fácil de entender. Até aqui tudo bem? Eles usam um tipo de sapatilha, só que essa sapatilha não tem prego, tá? Não tem prego nela. Por quê? Porque está dentro do concreto. Inclusive, aliás, ele tem um solado bem diferenciado, que parece até um pneu de carro de corrida, porque ele tem um gripe danado. A borracha da sola é um pouco mole, é firme,
mas ela é um pouquinho mole, lembra quase que uma borracha de apagar. Uma borracha de apagar lápis, apagar caneta, uma borracha dura. Então, quando você coloca peso sobre esse sapato de prego, é como se a borracha impregnasse no chão. Então, tem uma aderência muito grande. Não é uma sola que nem tênis comum, que é liso, dá até para escorregar, né? Esse não escorrega. E o objetivo é exatamente esse, é não escorregar. Esse é o arremesso do peso. Agora, lançamento do disco, tá? Ele é num setor bem mais no cantinho, porque o implemento ele vai muito distante. E tem o quê? A mesma coisa, o ângulo é igualzinho, aproximadamente 35 graus. A diferença é que com o arremesso de peso era só até aqui. Conforme vai se distanciando, a coisa vai ficando grande, né? Se prolongar, vai embora, não é? Isso toma tudo. Então, o lançamento do disco ocorre nesse setor, mas tem uma diferença aqui. No setor, como esse disco ele é lançado muito distante, se por acaso esse lançador errar, escapar o implemento, que gira numa velocidade incrível, ele mata alguém. Então, para evitar esse tipo de situação, existe uma gaiola de proteção com umas portas. As portas são abertas que permitem o peso, aliás, o implemento, né, no caso o disco, sair certinho no ângulo. Se bater, então, hoje em dia quase a gente não vê mais implementos saindo e caindo fora. E falar, ó, esse não valeu porque caiu fora do setor. Não tem como cair fora porque as portas são abertas para que o implemento vá exatamente aqui. Se por acaso o implemento sair fora da linha do setor, ele bate na grade de proteção. Isso para proteger qualquer atleta que esteja correndo, proteger os árbitros que estão aqui aguardando o lançamento, às vezes eles estão na parte lateral. Lembrar que, às vezes, tem um outro setor aqui, ou um setor aqui, que é de, por exemplo, salto em distância. Então, pode acontecer. Se ele erra, vai direto no salto em distância. Então, para a segurança de todos, foi colocado portas nas gaiolas. Antigamente, as gaiolas eram mais abertas. Hoje, existem uns portões para evitar que esses saiam aqui. O que importa? Gaiola de proteção. Tem lançamento do disco? Tem. Vai ser num círculo igual desse peso aqui? Praticamente igual, tá? Praticamente igual. Só que tem gaiolas, tá? Só que tem uma gaiola aqui para proteger. Mas eles colocam bem distante um do outro para conseguir ter todos os implementos, tá? O lançamento do disco, gente, ele a borda dele obrigatoriamente é de metal. Ele pode ser até todo de metal, ou ter essa parte interna aqui de madeira ou de fibra de carbono, plástico, de qualquer forma, borracha, não faz diferença. Tem que ser um material firme, né? Mas a borda aqui tem que ser de aço, tá? Tem que ser metal. Esse peso masculino, ele pesa 2 quilos e o feminino pesa metade, tá bom? Tem um diâmetro, para vocês terem ideia do tamanho dele, 22 centímetros do masculino e um pouquinho menor o feminino. E esse disco, ele é apoiado na mão, depois nós vamos ver, e dentro desse setor ele é lançado, tá vendo o ângulo? Igualzinho. Porém, olha o tamanho. Lá era 2,165 m o diâmetro. No disco, o diâmetro é maior. Depois eu dou a dica para vocês de como é que eles fazem para o diâmetro ficar menor, o diâmetro ficar maior. Esse diâmetro aqui, ele é grande, tá? Ele é grandão, tem 2,5 metros para o lançamento do disco. Quando é, por exemplo, lançamento do martelo, que tem a mesma distância desse aqui, ó, o mesmo diâmetro que esse aqui, eles colocam umas placas. Vocês já viram aquelas placas no chão? Quando o pessoal da prefeitura faz um buraco lá, faz um buraco no chão, tal, fica uma valetona e não dá para fazer o serviço completo, que eles colocam umas placas de metal e pregam eles no chão. Aquela placa tem uma espessura de quase 2 centímetros, né? Não dá nem para roubar aquela placa de aço, né? Porque o cara não consegue levantar, tem que levantar com um guindaste. Então, aquela placa, ela é recortada e colocada exatamente do tamanho que é
este círculo, só que vazado aqui, ó, permitindo somente o espaço que é da prova, no caso do peso, 2 metros, 165, e quando tem o lançamento do disco, eles tiram as placas. Lógico, a placa não é inteiriça, são em pedaços, como se fossem pedaços de pizza, tá? Até o tamanho. Por isso que dá para aproveitar o mesmo setor. Por que isso? Porque essa gaiola aqui de proteção é utilizada no lançamento do disco, né? No caso aqui do lançamento do disco e também do lançamento do martelo. O sapato que eles usam é parecido com o do peso, tá? Parecido. Ele também tem uma sola emborrachada que permite o atleta fazer os giros, né, do lançamento do disco, que ele faz um giro para lançar. No arremesso do peso, eles fazem um deslocamento, mas existe uma técnica que também usa giro. Nós vamos ver isso aí quando tiverem os vídeos. O que importa é peso masculino ou o peso do disco masculino. O disco tem peso de 2 quilos, do feminino 1 quilo. Isso vocês vão precisar saber. O setor de lançamento é nesse círculo, tem um tamanho e é protegido por uma gaiola. O setor de queda do implemento, aproximadamente 35 graus. Pronto, você já falou tudo. E o setor de lançamento tem 2,5 metros. Setor de queda, 35 graus. Tá? Deu para entender aqui? Tá, pá. Vamos lá, martelo. Pô, do mesmo lugar. E é mesmo, do mesmo lugar. Tá? Qual é a diferença? O martelo, ele é uma bola igualzinha a bola lá do arremesso do peso. Só que ele tem um pino que você consegue amarrar um cabo de aço. Esse cabo de aço tem um tamanho certo. Para o feminino é menor, para o masculino ele é maior. Tá? Tem aqui a distância dele, mas não precisa se preocupar com isso. Essa esfera aqui, essa bola, eles conseguem fazer ela ficar menor, concentrando aqui dentro o peso. No caso, por exemplo, mercúrio. Se colocar mercúrio, essa bola pode ficar menor. E, óbvio, quanto menor a bola, menos arrasto, mais distante. Por isso que tem uma regra de tamanho dele. O diâmetro dessa bola aqui. Qual é o peso do martelo masculino e do martelo feminino? Lembra do arremesso do peso? Igualzinho. 7,260 kg, 4 kg. Ou seja, este peso esférico, tanto no martelo quanto no lançamento, no arremesso do peso, tem o mesmo peso, tanto para o masculino como para o feminino. Só que aí o peso é de todo o conjunto, tá, gente? Tá? Existe, tá vendo essa manopla aqui? Ela é de aço, tá? E essa parece um triângulo. Esse cabo de aço que vai aqui, mais a manopla, mais o pino, tudo isso também tem peso. E esses 7,260 kg envolve todo esse aparato. Então, é o peso total. Então, na hora de fazer a pesagem, eles pegam esse martelo, dão uma enrolada mais ou menos nesse cabo, colocam ela numa balança, tem que dar exatamente 7,260 kg. Tem uma margenzinha pequenininha, né? Coisa de 50 gramas, se eu não me engano. Mas tem que ser o implemento inteiro. Para o feminino, a mesma coisa. A diferença é que o cabo é um pouquinho menor. Tá bom? O setor, tá vendo? Ó, 2 metros 135, que é igual ao do peso. E 2,50 metros é o do disco. Tá bom? Alguma dúvida aqui? Ó? Gaiola de segurança, mesmo setor. Na hora que nós conseguirmos ver isso na prática, vai ficar muito mais claro. Por enquanto é um monte de informação, tá vendo? Sapatilha é igual, então não tem nenhum segredo a mais aqui. Qual é a diferença? Então vou repassar só uma coisinha aqui. Ó. Lembra do peso? 7,260 kg. Feminino, 4 kg. Arremesso do peso, mesmo peso, tá vendo? Ó? Mesmo peso. Tá vendo aqui, ó, o setor 2,135 m? 2,135 m, tá? Só muda que o peso é nesse lugar e o arremesso, o lançamento do martelo é por aqui. Perfeito? Então tem muita coisa parecida. Depois dá para montar uma tabelinha
e aí vocês vão conseguir ter entendimento pleno. Por enquanto é um monte de número, um monte de informação, tá? Isso porque eu não estou cobrando todos. Só vou cobrar o peso dele, tá? O setor e a área de queda. Bom, a área de queda matou, né, gente? Todos têm 35 graus aproximadamente, então não tem problema. O peso do martelo e do peso são iguais. Então fica mais fácil. Ah, o disco. O disco, um tem 2 quilos, que é o masculino, que é o mais pesado, e o feminino tem metade, né? Aliás, aqui também quase seria a metade, né? Sempre vem aquela brincadeira, ou o dobro ou a metade. Mas no caso do disco, um é metade do outro. Nas provas que são perigosas, no caso do lançamento do disco e do martelo, que eles vão muito distantes, tem que ter uma gaiola de proteção, tá bom? No arremesso de peso não tem tanto problema. Bom, o que faltou aqui? Faltou o dardo, né? Olha o dardo aqui, ó. Esse é um setor onde é uma pista onde o pessoal corre e lança o dardo aqui nesse setor. Aqui no dardo é um pouco diferente. Vamos ver qual é a diferença. Depois eu dou a dica para a gente achar esse ângulo aqui, tá? Esse ângulo, tá percebendo aqui, é de 29 graus. É um ângulo mais estreito. Mas por que ele é mais estreito? Porque o dardo ele sai em linha reta. O que pode jogar ele um pouquinho para cá ou um pouquinho para cá, ou é na hora de lançar, o atleta segura um pouco mais ou gira um pouquinho o tronco, ou o vento mesmo pode deslocar esse implemento. Mas nunca nada a mais do que 29 graus, tá? Esses atletas, como eles correm na pista para lançar, eles têm pregos, né? Aqui o prego está gigante aqui, né? Eles têm pregos. Para quê? Para acelerar bem e para travá-lo na hora de fazer o lançamento. Ele precisa dar um breque para lançar esse implemento, tá? Então, para isso, precisa usar os pregos. Inclusive, para frear, tem prego até na parte de trás. Vamos ver os dardos. Então, o setor de lançamento é uma pista. Tem 4 metros de largura. Para ele poder se correr para cá. Vamos supor que tenha vento. O vento está jogando na mesma direção dessa setinha. Está jogando para lá o vento. Se ele vier correndo aqui pelo meio, lançar o dardo, a tendência é cair para cá. Para se proteger disso, o que ele faz? Ele corre mais nessa lateral aqui, lança o dardo vai cair mais centralizado. Mas hoje em dia, como os estádios são praticamente todos fechados, não há tanta necessidade de correr, fazer isso lateralmente para compensar vento, tá? Isso é mais para competições que a gente faz aqui hoje em dia. Mas tem 4 metros de largura, tá bom? Essa pista aqui tem uma distância, tem que ter no mínimo 36 metros e meio, tá? No mínimo 36 metros e meio. Então, se estiver acima de 36, falar qual o tamanho da pista do lançamento acima de 36 metros e meio, tá? Ou acima de 36 metros. O que importa é a gente saber que não tem 10 metros, 20 metros e nem 100 metros. Aproximadamente 40 metros, para mim, tá bom. Tá bom? Tem pistas maiores? Tem. Mas o que os atletas eles usam hoje em dia, antes eles usavam uns 20, 30 metros. Hoje eles usam no máximo uns 20, no máximo 20 metros para fazer esse lançamento. Porque a técnica mudou, tá? Deu uma melhorada. Aí tem o implemento. Uau, dardo, longão, comprido. Olha o tamanho desse dardo. Tem de 2,60 metros a 2,70 metros, quase 3 metros de comprimento. Grande pra caramba, tá? Só que a gente vai ter que saber. E o dardo feminino é maior do que uma porta. Uma porta tem 2,10 metros de altura. O dardo feminino não passaria por uma porta. Tem 2,20 metros a 2,30 metros. O que é importante saber é o peso. Aqui está errado, tá, gente? Esse slide aqui, eles inverteram, tá bom? O peso do dardo masculino é maior, óbvio. O dardo é maior, tá? E aqui o dardo é menor. Esse dardo masculino tem 800 gramas e o feminino tem 600 gramas.
Era para eu ter corrigido. Aliás, eu corrigi isso daqui num outro slide e acabei colocando o slide errado aqui, tá? Então, é invertido aqui, tá bom, gente? Preste bastante atenção aqui, que aqui está invertido, tá? Não sei nem se dá para fazer alguma coisa aqui. Ai, meu santo. Até aqui tudo bem, gente? Fala aí, Luiz, turminha, tudo bem até aqui? Eu sei que é bastante informação, mas tem alguma dúvida? Vou considerar um sim. Aliás, vou considerar um não. Ninguém tem dúvida. Tá? Isso tudo, gente, eu vou disponibilizar para vocês. Só que aí eu vou arrumar isso daqui, tá? Bom, então é isso. Tudo que tinha de arremesso, que é peso, disco, que são esses implementos. Então, qual é o peso do peso masculino? 7,260 kg. E do feminino? 4. Setor de arremesso, 2,135 m. Setor de queda, aproximadamente 35 graus. É isso que vocês vão precisar saber. Lançamento do disco. Setor de arremesso, 2,5 metros de diâmetro. Setor de queda, aproximadamente 35 graus. O local de lançamento é protegido por uma gaiola de segurança. Tá bom, e os implementos? O implemento é o disco, né? Lançamento de disco. O disco do masculino tem 2 quilos e o disco do feminino, 1 quilo. Acabou. É só isso que eu quero. Lançamento do martelo. Setor de lançamento. É um círculo, 2 metros, 135 de diâmetro, protegido por uma gaiola de segurança. Setor de queda, aproximadamente 35 graus. Implemento. O martelo pesa 7,260 kg para o masculino, 4 kg feminino. Acabou, é só isso. Tá? Mas tem um comprimento, tem um diâmetro. Não quero nem saber. Isso aqui é muita picuinha. Para vocês saberem isso, eu quero que vocês tenham um conhecimento amplo. Eu não quero que vocês saibam detalhe. Detalhe, vocês vão procurar no Google, procurar nas coisas assim, tá bom? Aí eu vou dizer, eles usam sapato de prego para fazer esse tipo de coisa? Não. Onde tem concreto, não tem meter prego aqui, né? Mas se eu perguntar qual o arremesso ou o lançamento que é utilizado o sapato de prego, vocês já até sabem responder, não é? E agora vem o dardo. Bom, o dardo, ele ocorre numa pista. Aí sim, eles usam sapato de prego porque está numa pista. O setor de lançamento é esse aqui, é uma pista de 4 metros de largura por aproximadamente 40 metros de comprimento. O setor de queda, esse é diferente, 29 graus, tá? Apenas 29 graus. Implemento, é o dardo. Quanto pesa o dardo masculino? 800 gramas. E o feminino? 600 gramas. O tamanho dele? Não vou perguntar muita coisa não, mas tentem saber, porque a maioria das perguntas, que tamanho que é esse dardo? A hora que você fala o tamanho do dardo, o pessoal, não, ele é menor, nada. Tem mais de 2,5 metros, tá? Tem quase 3 metros. E o outro tem quase 2,5 metros, o feminino, tá bom? E é só isso. Tudo bem até aqui? Posso passar para a parte de saltos? Sim. Sim. Tranquilo, né? São coisas simples. O mais legal vai ser quando a gente assistir. Prova de saltos. Tomara que dê tempo aqui. Seria até as 10h30. Eu pedi para o Casati 1h30. Vamos ver se eu consigo tocar essa aula mais para frente. Se caso ela for interrompida, tudo bem, a gente continua com os saltos na semana que vem. Tá ok? Então vamos lá, vamos ver se dá tempo de a gente passar os saltos. Saltos. As provas de saltos podem ser divididas em saltos verticais, aqueles que sobem, a gente comentou, e saltos horizontais, que seriam os saltos em distância. Dentre as provas de salto, oh meu Deus, desculpa. Dentre as provas de saltos verticais, nós temos o salto em altura e o salto com vara. Por quê? Porque eles são para cima.
E as provas de saltos horizontais são na horizontal, em distância. Então, seria o salto em distância e o salto triplo. Até aqui está tranquilo, não é? Todas as provas de salto, os atletas tomam um impulso numa pequena pista ou numa área determinada para ganhar velocidade e transformar essa velocidade em impulso. Caramba! Salto em altura. O salto em altura, ele tem como por objetivo passar por cima de uma barra horizontal, que a gente chama de sarrafo, tá? Esse sarrafo ele é colocado a uma determinada altura que o atleta tenha condição de passar por cima. É grande esse sarrafo, tá? E cada vez que ele passa por uma altura, ele tem a chance de tentar uma altura maior, tá? Uma altura nova, uma altura maior. Então, ele tem que passar por aquela altura inferior para conseguir continuar na prova. Por que isso? Porque todo mundo, por exemplo, está 1,50 m de altura. Aí vai a Larissa, depois vai o Luiz, depois sou eu. Todos nós temos que passar 1,50 m. Se alguém não passou, ele vai ter uma nova chance. Tá? Ele não passou de novo, ele tem uma terceira chance. Se ele não conseguir passar na terceira tentativa, ele está fora. E aí sim, vai de 1,50 m, por exemplo, e vai para 1,55 m. Quem sobrou vai tentar 1,55 m. E todo mundo tem 3 chances para passar cada altura. Tá bom? Então, se 2 não passaram, 5 não passaram, aqueles que passaram já estão aprovados. Eles só vão esperar a altura do sarrafo aumentar. Os demais vão tentar de novo a segunda vez, vão tentar a terceira vez. Tá bom? Isso no salto em altura. É igualzinho no salto com vara, tá? Vamos lá. Os atletas têm 3 tentativas. Caso não consiga passar todas por ela, está fora, né? E os outros continuam, como eu havia dito. O que eu escrevi aqui? Há 2, 3 técnicas para o salto em altura? Não. Na verdade, existia no passado técnicas para fazer o salto em altura. E o passado ele não é tão longe assim, tá? Existia a técnica tesoura, que o atleta passava como se a gente pula aí uma cordinha de segurança, essas que tem aí o pessoal, olha, pode passar, mas está com a cordinha, passa aí. Você passa uma perna e depois passa a outra. Como se estivesse fazendo um movimento de tesoura, né? Depois, essa técnica era antigo, muito no passado. Depois veio uma técnica chamada rolo ventral. Nós vamos mostrar nos vídeos. Por que rolo ventral? Porque o atleta saltava e passava o sarrafo pela barriga, tá? A barriga passava por cima do sarrafo. Então ele saltava quase que na horizontal. O problema é que ele caía no chão mesmo. Chão, o cara salta e cai no chão, não tinha colchão. Por isso que tinha que saltar desse jeito, para poder cair em pé. E depois veio o Fosbury, que era, eu não lembro o nome dele, se era Dick Fosbury, se eu não me engano era Dick Fosbury. Ele desenvolveu um salto que aumentava muito a altura do salto, que é esse que o pessoal salta de costas. O problema de saltar de costas é que você vai cair aonde? Aí falaram assim, o Fosbury, você é louco, cara, vai saltar de costa, vai cair onde? De costa na areia, você vai morrer. Falou, não, então a gente vai botar colchão. Então a história conta que ele foi lá, falou assim, pessoal, vamos pegar uns colchões aqui dos alojamentos, vamos colocar um em cima do outro para deixar bem amortecido. Eu vou fazer um salto aqui, que eu vou saltar bem mais alto do que todo mundo está saltando. E ele começou a fazer esse salto, e ele caía no colchão. E o pessoal ficou impressionado. E aí, na hora de fazer a competição, ele sugeriu colocar colchões, né? Foi sugerido pelos Estados Unidos, no caso, o cara era americano, colocar colchões na parte de trás para proteger o atleta, para dar mais segurança para esses atletas fazerem os saltos. Mas, na verdade, era também para conseguir desenvolver esse salto do Fosbury, né? E aí permitiram e esse salto foi excelente. O cara foi para a Olimpíada, bateu o recorde mundial dessa prova e aí todo mundo aprendeu essa técnica e começou a utilizar e desenvolver melhor essas técnicas, né? Então aqui, ó, a zona de setor de queda é uma zona com colchões. Hoje, o colchão ele
é grandão, né? Nós vamos mostrar aqui. E o sarrafo, como eu falei que ele é comprido, ele mede 4 metros. Ah, mas por que no salto em altura o cara tem que ter 4 metros? Porque, na verdade, quando o cara salta, ele não salta reto, bem de frente para o sarrafo. Ele salta em diagonal. Então, quanto mais espaço ele tiver, se tivesse, por exemplo, sarrafo de 5 metros, maior seria a chance de ele fazer o salto, porque salta em diagonal. Se fosse de 3 metros, esse diagonal não dava tão certo. E vocês vão ver o porquê aqui. Tá vendo? Ó? O atleta ele vem correndo lateralmente e salta daqui dessa ponta e o salto termina aqui desse lado. Então ele vai passando bem diagonal aqui, tá? Então, para que isso ocorresse de maneira justa, o espaço entre esses sarrafos, que é onde é colocado apoiado, aliás, sarrafo não, desculpa, essas colunas, né? Essas colunas, elas apoiam, é onde é apoiado o sarrafo. O sarrafo é por onde eles passam, tá bom? Esquece aqui, que barreira. Barreira não, é sarrafo, tá? O colchão hoje mede 5 metros por 3 metros por 3,98 metros. Na verdade, isso aqui permanece. Isso aqui, ó, tá muito maior hoje em dia, tá? Tá muito maior, principalmente nas laterais, porque o atleta vem correndo e salta de lado e ele vai cair normalmente por aqui, tá? Ou para cá, depende da perna que ele salta. Os competidores do salto, primeira altura, falei tudo isso aqui. Esse sarrafo, ele diz aqui que pesa aproximadamente 2 quilos, né? É que isso é feito de fibra de carbono hoje em dia. Antigamente era em alumínio, então tinha muita regra para peso, mas esquece isso daqui, tá? Tá vendo aqui? Aqui é o suporte, que é esse aqui, ó, tá? É o suporte. E aqui tem uma barrinha, essa barrinha aqui, essa lingueta, ela sobe e desce no suporte, para exatamente colocar a altura do sarrafo, tá? Depois a gente fala desse sarrafo aqui. O atleta vem correndo, normalmente ele faz um semicírculo, tá? Para fazer esse salto fósforo e flop. Ele faz um semicírculo. E aí, quando ele se aproxima, ele bate o pé e faz um giro do corpo. Depois a gente vai tentar fazer isso lá na aula prática, tá? Fez o giro, aí ele vai saltar e vai passar por cima do sarrafo. Por isso ele tem que tomar cuidado na hora de passar, porque normalmente derruba o sarrafo com os pés, se ele permanecer com a perna dobrada. Então ele tem que dobrar os joelhos aqui para fazer um arco nas costas. Tirar a bunda, botar a bunda bem para cima, faz um arco. E quando ele tiver passado o quadril, ele tem que chutar a perna para cima, porque a perna vai acabar ficando aqui, tá? E isso é em diagonal. O salto passa a ser em diagonal, tá bom? Esse é o salto em altura, tá? Agora, o outro salto vertical, salto com vara. É muito parecido. O salto com vara tem o mesmo objetivo, ultrapassar a maior altura possível. No entanto, é utilizado uma vara de fibra de vidro ou fibra de carbono, ou até alguns materiais combinados, até o alumínio, né? Que dão flexibilidade e resistência para o implemento para jogar o atleta para o alto, tá? O atleta corre por uma pista para ganhar velocidade, com a vara, segurando a vara na mão, e aí quando ele chega perto, existe um setor, uma caixa de encaixe, que é grande, inclusive. O atleta encaixa a vara nesse encaixe e consegue flexionar. Flexionou essa vara, ela lança como uma catapulta, faz uma alavanca e ela é jogada, e essa pessoa é jogada para cima. Para o atleta treinar essa prova, leva anos e anos. É a prova mais completa, aliás, mais complexa para fazer dentro do atletismo. Então tá aqui, ó, tem uma pistinha. Essa pista aqui, a largura de 1,22 m, por acaso é a mesma largura da pista, de cada raia da pista de atletismo, tá? 1,22 m. Ele vem correndo, ó, uma pista tem pelo menos 45 metros, e eles usam bastante esse espaço. Aqui, ó, bem no finalzinho, tem um setorzinho que é uma caixa, que parece sabe o setor lá, o obstáculo de molhado? Sabe aquele obstáculo que é de água? Ele não é uma piscina que que ela vai ficando funda quando fica próximo do obstáculo, né? É igualzinho isso daí, só que é pequenininho, tá? É uma caixa que ela funda e aí encaixou a vara aqui, ela inverna. Então ele vem correndo
Encaixou a vara. Tá vendo os colchões que são todos aqui em volta? Esse é o encaixe, tá? Aqui é a linha do solo, ele faz parece um túnel aqui. E aqui é uma paredona aqui bem forte, que a hora que encaixa essa vara aqui, ela dá uma pancada e aí a vara vai envergar, tá? Essa vara, ao envergar, lança o atleta para cima deste sarrafo, tá? Tem os postes aqui, ele é lançado para cima do sarrafo, ele gira e passa por cima deste sarrafo e queda aqui. Esse suporte, gente, ele anda, ele pode vir mais para cá ou mais para dentro, tá? Ele está aqui porque é só um desenho estilizado, mas esse suporte aqui, ele tem aí aproximadamente 2 metros, ele pode ir 1 metro para cá, 1 metro para lá. Mas qual a vantagem desse suporte ir mais para lá ou mais para cá? Depende daqui, ó, desse ângulo. Se tiver, por exemplo, vento nas costas, o atleta vai rápido para frente. E a hora que ele vai fazer essa posição aqui, ele já está muito em cima do sarrafo. Então, ele pede para colocar o suporte um pouco mais para lá. Se tiver vento a favor, o poste vai mais para lá. Isso é pedido do atleta. Se o vento estiver contra, ele não vai conseguir ser jogado muito para lá. O salto não vai ficar assim, tá? Desse jeito. O salto vai ficar mais alto. E aí ele pede para o suporte ser colocado mais para perto dessa caixa aqui. Tá bom? Isso é só a dica, mas não vou ficar cobrando isso, não. O que eu quero? Isso aqui, a distância e o setor aqui de queda, que é um colchão, tá? É 5 por 5, não é só 5 por 5, tá, gente? 5 por 5 é o mínimo. Hoje em dia o pessoal joga um monte de colchão, porque a hora que esse atleta escapa daqui de cima, é que normalmente eles não se escapam aqui, mas existe a chance da vara quebrar. Então, na hora eu tenho vários vídeos que mostram uma vara quebrando durante o salto. É absurdo. Depois eu mostro para vocês, tá bom? Tudo bem aqui? Não tem muito segredo não, viu, gente? É simples. Ah, a prova é complexa? Tem detalhe? Tem. Mas o que eu quero é que vocês tenham entendimento. No dia que alguém perguntar para vocês, mas que é esse negócio de salto com vara aí? Como é que é essa vara? É de bambu? Lá no passado era. Mas hoje ela é feita de fibra de carbono, ela é bem resistente, ela é flexível, ela é bem flexível, inclusive, para jogar o atleta para cima. E ela é confeccionada de acordo com o peso. Tá? Quanto mais pesado, mais dura a vara. Tá? Então, o atleta escolhe o tipo de vara e até o comprimento dela. Tanto que eu não vou colocar aqui, porque tem varas de vários comprimentos. E não tem... você pode ter uma vara maior do que a outra? Pode. Só que quanto maior a vara, mais peso, mais tempo leva ela para flexionar e muito mais velocidade você vai precisar para envergar essa vara. Tá? Bom, terminamos os saltos verticais. Salto em altura, que é um salto vertical, e salto com vara, que é um salto vertical. Agora vamos para os saltos horizontais. Ô, professor, diga lá. Pode falar. O salto horizontal e o vertical, a altura do sarrafo é o mesmo, né? É 4 metros, né? A distância do sarrafo, o tamanho do sarrafo? Isso. O tamanho do sarrafo normalmente é de 4 metros. Porque no salto com vara, raramente ele se desloca lateralmente. Precisa ter muito vento. E quando tem muito vento, o atleta não salta. Esqueci o nome dela. Fabiana Miller, né? Ela deixou preparado tudinho o sarrafo, a distância do suporte, né? Esse suporte, cadê? Esse suporte aqui, ó, ela colocou mais para trás, mais para trás para fazer o salto bem alto, bem verticalizado. E aí começou a ventar. Começou a ventar, e aí, se o vento fosse muito grande, o que ia acontecer? Ela ia ser arremessada para lá. Na hora que ela fosse saltar, ela ia cair aqui para frente. Pô, hoje tá fogo, cara. Meu telefone não para de tocar. Vou desligar. Pronto. E aí o sarrafo começa, o vento joga o atleta muito para frente, tá? O vento, normalmente o vento que atrapalha, o vento que vai para lá, para cá. E, gente, não precisa ser um vento muito grande, não.
Tanto que tem uns postes, umas bandeirinhas, para o atleta ter ideia de qual é a velocidade do vento que está ali. Se o vento ficar nas costas, o que vai acontecer aqui é que ele vai acabar passando pelo sarrafo. E aí ele vai chegar muito próximo e vai derrubar. Ou, se tiver um vento contra, que é o pior vento, o atleta preparou tudo para saltar e cair aqui. Se o vento estiver contra, ele vai saltar e não vai cair aqui. Ele vai cair aqui, ó, nesse buraco. E aí ele está caindo de 5 metros de altura. Os olímpicos de 6 metros de altura. E não tem paraquedas. E não tem nada. Tem um colchão aqui em volta. Mas se ele cair aqui nesse pedaço ou fora, ele está lascado. Tá? Dá para matar um cara desse aí. E esse sarrafo, como você perguntou, ele tem daqui até aqui 4 metros também. Tanto no salto em altura, quanto no salto com vara. Então não vai ter... A distância entre esses postes aqui, ó, é sempre 4 metros, tá? Então, qual a distância entre os postes do salto com vara? 4 metros. Qual a distância entre os postes do salto em altura? 4 metros. Ué, mas como é que eu sei que é 4 metros? Porque o sarrafo é colocado aqui, tem 4 metros também. Tá bom? Sacou aí, né? Valeu, obrigado, professor. Nada. Bom, vamos lá para o salto em distância. Agora é o primeiro salto vertical. Oh, desculpa, horizontal. Salto horizontal, lembra da linha do horizonte. Vocês têm a linha do horizonte aí todo dia. Salto horizontal. Aí o atleta ganha velocidade numa pista. E ao se aproximar da caixa de areia, que é onde ele vai cair, ele tem uma tábua, tá? Uma tábua de salto. É onde ele tem que bater aquele pé. Ah, ele pode bater o pé antes da tábua de salto? Pode. Só que ele vai ficar mais distante da caixa de areia. Quanto mais próximo da linha, porque assim, essa tábua de salto, ela tem no finalzinho, eu vou mostrar aqui, ó. Bem no finalzinho, eu vou aproximar aqui, tá vendo, ó? Bem no finalzinho da tábua, tem uma parte aqui, ó, que é colocado um plástico, uma cera, que nem massinha, sabe massinha de modelar? É colocado aqui. Se o atleta bater o pé além dessa tábua, ele marca aqui, ó. Dá para perceber que marcou o pé. Se ele marcou essa massinha aqui, o salto é invalidado. Ele tem que saltar aqui. Tá vendo como tá esse pé? Tá correto. Esse aqui não, porque ele passou. Mas se ele saltar daqui, pode? Pode. Só que a marca de quanto ele saltou vai ser medido dessa borda até a caixa de areia, tá? Então, mede daqui para cá. Se ele saltar daqui, ele vai perder essa distância, tá? Tudo bem? Então, ó, ele vai bater o pé, né, sobre essa marca, sobre essa tábua, que a gente chama de tábua de salto, que não poderá ser ultrapassada, tá? Se ultrapassar, tá queimado. E aí, saltar a maior distância possível. Isso aqui é bem óbvio, bem lógico, tá vendo? Essa pista aqui tem que ter pelo menos 40 metros de distância para eles ganharem velocidade, tá? Ganha velocidade, bateu o pé na tábua, voou, cai dentro dessa caixa de areia. É medido do ponto que ele caiu, vamos ver se dá para mostrar, tá vendo? Ó? Do local onde ele caiu, no caso aqui, essa sombra é onde ele aterrissou, ele bateu a bunda aqui e foi esfregando até aqui. De onde vai ser marcado? Exatamente do primeiro lugar mais próximo da tábua. Então, é marcado daqui até a tábua de salto. E aí mede-se o tamanho do salto que ele deu. Tudo bem até aqui? Legal. É isso aqui. Tem segredo? Nenhum, né? Bateu o pé na tábua, caiu, é fácil. Tá? Difícil é treinar para isso, mas... Por quê? Porque para você acertar essa tábua de salto aqui exatamente onde é, você precisa dar o mesmo número de passadas. Se tiver vento a favor, você vai acabar pisando depois. Se tiver vento contra, você vai acabar pisando antes. E isso atrapalha bastante, tá? Salto triplo. É parecido com isso daqui. Qual é a diferença? Na mesma pista de corrida, o atleta ganha velocidade e numa tábua mais distante, essa tábua aqui, ó, tá vendo? Ó, ela fica a 1 metro da caixa de areia.
A tábua de salto triplo, ela fica bem para cá, fica a 13 metros de distância da caixa de areia. Tá vendo? Aqui diziam que é 13 metros para homem, 11 metros para mulher. Mulherada já está usando essa tábua aqui. Mas existem as duas tábuas, tá? Ela fica, deixa eu ver se aparece aqui. Uma fica aqui e a outra fica um pouquinho mais adiante, tá bom? É isso daqui. A tábua fica um pouco mais distante da caixa de areia. Qual é a ideia? Bom, da mesma forma, não é permitido ultrapassar a marca da tábua. Igualzinho do salto em distância. Se você pisar um pouquinho além, você está queimado esse salto. Ele não vale. Tá? Você tem aí 3 chances de fazer a sua melhor marca. Tá? Depois eu explico isso aí também. Aí é o seguinte, o salto triplo, como eles são 3 saltos, existe uma regra. E aí vocês têm que ficar bem atento a essa regra. A perna que toca a tábua de salto deverá realizar o segundo salto. Então, se ele bate o pé direito, ele tem que fazer o salto e bater de novo o pé direito. E aí ele é obrigado a fazer o salto com o pé esquerdo. E aí ele vai cair na caixa de areia. Nossa, que zona, que confuso. Não, não é confuso, não. Ele vem correndo, se ele bater o pé direito na tábua, de novo ele tem que bater o pé direito. E aí depois ele troca a perna. E depois ele cai na caixa de areia. Ou seja, daqui da tábua até aqui, deu um salto. Daqui até o outro pé, outro salto. 2 saltos. E daqui até a caixa de areia, terceiro salto. Por isso que ele é o salto triplo. Ah, pode saltar perna direita, perna direita e cair? Não. Não é validado o salto. Ah, eu posso saltar com a perna esquerda, depois de novo com a perna esquerda, depois com a perna direita? Claro que pode. O que importa é você bater o segundo pé exatamente o mesmo que você bateu na tábua, tá? Então é um pererê daqui até aqui e daqui você pode trocar, tá bom? Pode ser perna direita, esquerda e termina. Perna esquerda, perna direita e termina. Essa perna aqui tem que ser sempre diferente dessas aqui, né? Você tem que usar os 2 pés, mas os 2 primeiros saltos tem que ser com a mesma perna, tá bom? Ah, eu posso saltar tudo com a perna direita? Não. Apesar de ser horrível, né? Você vai fazer um salto ruim, não é permitido. Esquerda, também não é permitido. Ah, direita, esquerda, não. Só é permitido direita, esquerda e caixa de areia, ou esquerda, direita e caixa de areia. Só isso. Qualquer coisa diferente disso é queimado o salto. É dado como salto inválido. Tá bom? Então, o atleta vem correndo, ele se prepara, sai correndo em velocidade, vem correndo, bate o pé na tábua, essa perna direita aqui ele salta, tá? E de novo ele bate a perna, não deu para pegar aqui o salto, né? Mas ele bate de novo o pé direito, aí ele bate o pé esquerdo e aí ele vai para a caixa de areia, tá bom? Por isso que esse salto, essa tábua fica bem distante, para dar condição de ele fazer esses saltos aqui dentro, tá? Então ele bate o pé aqui, faz um primeiro salto, faz um segundo salto e o terceiro salto cai na caixa de areia. Dúvida? Ótimo. O vento atrapalha? Atrapalha. Depois eu vou falar sobre o vento também, que é uma coisa interessante. No salto em distância, no salto triplo e nas corridas de velocidade, existe um aparelho que é colocado para dar validação para recorde do mundo ou recorde da competição. Se o vento tiver a favor mais do que 2 metros por segundo, não é validado o recorde. O cara ganha a competição, tal, porque o vento estava para todo mundo. Só que às vezes o vento foi mais forte na hora que ele correu. Quem ganha a competição ganha, mas validade de recorde vai depender da medida do vento desse anemômetro, tá? Isso acontece também nas provas de velocidade. Só não comentei para não ficar gerando mais coisas para vocês saberem. Mas para validação de recorde tem esse daí. Tem detalhes, né? Bom, salto triplo, tranquilo, não é?
salto em distância, salto triplo. Então, não tem muito mais coisas para verem, tá? Consegui falar para vocês sobre os arremessos e lançamentos, não é isso? Falamos sobre o arremesso do peso, tivemos o entendimento. Falamos sobre o lançamento do disco, já tivemos o entendimento. Falamos sobre o lançamento do martelo, tá? Já tivemos um entendimento, ninguém decorou nada aqui. Tivemos o lançamento do dardo, não é? Já tivemos o entendimento do lançamento do dardo, vocês já não são ignorantes. Dos saltos, que tem saltos verticais e saltos horizontais, vocês já entenderam qual a diferença de um e de outro, né? O salto vertical é o salto que é para cima, salto em altura e salto com vara, tá? Já tivemos o entendimento aqui também dele. O salto como ele ocorre. O salto com vara, que existe um implemento, que é feito de fibra de carbono, fibra de qualquer coisa aí, de algum material flexível. Ele faz o salto num encaixe. Essa vara enverga e lança ele para lá. Depois vocês vão ver coisas mais legais até. Mas esse entendimento eu quero que vocês tenham, tá? Ele salta, passou por cima do sarrafo, caiu, beleza. Se ele derrubar o sarrafo, o que vai acontecer? Opa, se ele derrubou o sarrafo, tenta de novo. Ele tem 3 tentativas em cada altura. Se ele não conseguiu, ele está fora, os demais participam de novos saltos. Salto em distância. Opa, mas e aí, como é que são essas tentativas? Existe o seguinte, gente. No salto em distância e no salto triplo, todos os atletas têm direito a 3 saltos, tá? Numa Olimpíada, vamos lá, tem 40 atletas. Todo mundo faz 3 saltos. Desses 3 saltos, o melhor salto é registrado. Eles têm os 3 e têm o melhor salto. Esse melhor salto é que vai dar chance para ele ir para a final. Então, ele tem 3 saltos nas semifinais e mais 3 saltos na final. Isso ocorre tudo ao mesmo tempo, tá? Porque assim, tem 40 atletas, então os 8 melhores saltadores vão para a final, tá? Então todo mundo faz 3 saltos e os melhores saltos vão para a final. Todos aqueles do 9º atleta para trás não vai mais saltar. Aí esses 8 finalistas têm direito a mais 3 saltos para tentar melhorar a marca, tá bom? Normalmente, quando começa um salto em distância, o pessoal já tenta fazer a melhor marca logo nos primeiros saltos. Para quê? Para poder estar menos cansado, né? No salto triplo a mesma coisa. Mas indo para a final, tem chance de mais 3 saltos, tá? Então, os atletas vão lá, fazem mais 3 saltos. Então, a gente já sabe quem está na frente. Melhorou o salto, vai para uma posição melhor. Tudo bem? A diferença dos saltos horizontais é que todos os atletas têm direito a 3 saltos. Todos. Mas os finalistas, eles têm direito a mais 3. Já nos saltos verticais, né? Cadê o salto vertical? No salto em altura, no salto com vara, ele tem 3 chances de passar essa altura que é colocado. Então, a competição no salto com vara e no salto em altura é colocada numa altura mínima. E todo mundo passa essa altura. Quem não conseguir, fica fora. E aí vai enxugando, vai ficando menos atletas nas alturas maiores. E aí, quem conseguir passar a maior altura, ganha. Não tem segredo nenhum. Beleza? Brecando aqui. Muito bem. E aí? Eu sei que tem um monte de perguntas, né? Tem algumas dúvidas, que é legal, dá para falar isso, mas a hora que eu colocar os vídeos, eu vou relembrar tudo isso que vocês têm aí, tá? Na próxima aula. E essa aula que está aqui, eu já vou jogar lá na plataforma, e eu sei que tem gente que não tem ainda acesso à plataforma, tá? E aí eu coloco no e-mail de vocês também. Ou melhor, não coloco no e-mail, porque senão... No e-mail não, eu coloco no e-mail, não vou colocar no WhatsApp não. O WhatsApp eu já vi que está muito congestionado, né? Tem muita coisa sendo jogada lá pelo WhatsApp. Então eu coloco no e-mail da sala, tá? Esse todo mundo tem acesso, correto? Tranquilo? Professor, Tá certo ou não? professor, Pode falar, Luiz. então, você falou do e-mail da sala,
Eu não tô conseguindo acessar. Você postou um vídeo lá, É. eu não tô conseguindo acessar. Mas por que você não está conseguindo Então, acessar não esse sei, e-mail? fala que tem que ter, sabe, verificação. Parece que eu tenho que consultar alguém, sabe? Para poder. Ah, não sei quem fez, quem montou aí o e-mail da sala. Dá Faz uma tempo. olhada. Hã? Então, faz tempo que foi montado. Esse e-mail foi feito logo no início do curso. E só você não está conseguindo entrar? E Ou... agora que eu não tô conseguindo. Porque também esse e-mail ficou um pouco parado, né? Ninguém Hã? ficou usando muito esse e-mail. Entendeu? Hã? Aí você postou o vídeo. Quando eu fui tentar acessar, aí eu não consegui entrar. É, mas aí pede para o pessoal reenviar para você ou tentar resolver esse problema. Ou, se tiver mais gente com esse problema, mudem o e-mail, gente. Eu acho, Luiz, que é só uma questão de configuração, tá? Dá uma olhadinha direitinho nisso, porque a coisa é simples. Qualquer coisa pede para alguém, falou, alguém manda para mim aí o vídeo, ou você, eu mandei o meu e-mail para vocês. Gente, se precisar, escreve, não tem problema. Pelo próprio WhatsApp, eu mando o meu e-mail, ou você manda um e-mail diferente, eu mando para vocês, tá? Não tem problema nenhum. Eu só não quero congestionar o WhatsApp, tá? Com muita coisa, muita informação. Eu vejo que muitos professores utilizam e acaba congestionando demais. E às vezes até você perde. Tem tanta coisa ali no meio, de todos os professores, que é possível você se perder. Então, no e-mail não tem como. Tá bom? E rapidinho, outra pergunta. O material de hoje, você vai disponibilizar no portal também, da faculdade? Também vou colocar no portal. Você consegue acessar o portal? Sim, sim, normal. Então assim, eu dou duas opções, no portal ou ou no e-mail de vocês. Um ou outro vai ter, tá? Eu só não consegui colocar as aulas no portal porque não tem onde colocar aquilo. Então eu coloquei no YouTube. Eu mandei para vocês, não mandei? Um link de todas as aulas que foram gravadas, eu coloco no YouTube, na plataforma, né? Coloco no YouTube e deixo ela disponível para vocês, tá bom? O legal é que nós conseguimos ter entendimento hoje de saltos e os arremesso e lançamentos. Isso que eu queria que vocês tivessem esse entendimento. Tendo esse entendimento, gente, na próxima aula vai ser super gostoso porque vocês vão ver vídeos, vão ver cortes, né? Não vou botar uma competição inteira lá, mas eu vou colocar setores, momentos de lançamentos e de arremesso, inclusive as técnicas para vocês darem uma olhadinha, tá bom? Quando nós tivermos a aula prática, nós vamos tentar simular essas situações. Óbvio que a gente não vai conseguir lançar um dardo, não vai conseguir fazer um monte de coisa. Porém, eu quero que vocês, para a TD3, eu vou conversar com isso na próxima aula, para não dar grande coisa, mas vou dar um spoiler aqui. Eu quero que vocês confeccionem um implemento adaptado para que a gente possa fazer esse tipo de brincadeira. E esse vai ter que aparecer nos dias da aula prática, tá? Então, nós vamos ter essas aulas aqui. Na próxima aula, eu vou fazer um pedido e eu vou querer que vocês montem alguma coisinha para a gente brincar e até tentar fazer alguma coisa com implementos adaptados ou improvisados para a gente fazer uma espécie de uma competição, tá bom? Pelo menos para a gente pegar o macete de como é um arremesso. Porque a bola, por exemplo, o peso, do arremesso do peso, eu nunca vou colocar na mão de vocês, eu posso mostrar, não tem problema nenhum, nós temos o peso lá. Mas nós não temos campos e não temos estrutura para fazer, nem setor adequado e nem vocês têm essa estrutura. Um peso daquele, gente, dá para matar uma pessoa, quebrar um pé, tá? São 5 quilos, aliás, 4 quilos no feminino e 7 quilos. Imagina aí um saco de arroz de 5 quilos, né? Ele é pesadinho. Você coloca mais 2 sacos aí mais um saco de 2 quilos, você tem 7 quilos. Agora imagina isso tudo compactado e numa bola, que aquilo para cair da mão é fácil. Além de pesada, ela é redonda. Caiu da mão, caiu no pé, acabou teu pé. Então ele é muito perigoso mesmo. Isso que é só um arremesso de peso. Você imagina um lançamento de disco, aquela desgraça que sai lá, sei lá que velocidade. Um disco, ele vai a 80 metros de distância. Um dardo a quase 90 metros de distância. Imagina uma pancada dessa aí. Tanto que acidentes
com lançamento de martelo, lançamento de disco e lançamento de dardo, normalmente levam a óbito, tá? Todos os acidentes no atletismo que tivemos aí com esses implementos, né, morte certa, tá? Raramente sai alguém, dependendo do dardo, entrou na perna, entrou no braço, não pegou nenhuma artéria, sobrevive. Mas entrou no meio das costas, meu amigo, é que nem guerra, que nem aquelas guerras medievais. Um dardo daquele não tinha o que fazer. Um martelo, imagina 7 quilos vindo a uma velocidade danada, não é? Não tem chance. Diga aí. Quem ia falar? Quem que ia falar aí? Ninguém? Legal, ó. A aula vai acabar em 1 minuto. Bota aí a cara aí para fazer um print de vocês. E próxima aula, a parte mais vídeo, né? Para vocês enxergarem aí. Vamos lá, antes que acabe. 5, 4, 3, 2, 1. Printada a tela. Nem faço chamada, eu pego esse print aqui e já faço com vocês, tá bom? Gente, mais alguma questão, mais alguma dúvida? Eu sei que a aula foi um monte de informação, né? Mas é informação só. Não é nada decoreba, não. Dúvidas? O pessoal tá aí ou não? Então vamos fazer assim. Não, professor, tranquilo, sem dúvida. Tranquilo. Beleza. Então, assim, quem tiver dúvida se manifesta, se não se manifestou, porque não tem dúvida. Legal. Próxima aula, eu vou falar sobre a TD3. A TD2 vocês já podem entender aí. Como será a TD2? A TD2 é prova sobre isso que eu falei hoje. Só que a gente vai complementar, tá? Nós vamos complementar mais. Não vai ficar só nesse vômito de informação, não. Nós vamos estudar um pouquinho mais, vamos detalhar um pouquinho mais. Mas para isso eu quero os vídeos, tá? Se eu colocasse só os vídeos e uma parte, ia ficar muito apertado. A gente não ia conseguir ver tudo. Então, eu preferi jogar todo o conhecimento, o conhecimento dessas provas, e na próxima aula a gente vai esmiuçando, tá bom? Para a TD2, será a prova sobre arremessos e lançamentos e sobre os saltos, tá? Esse conhecimento que vocês vão ter. E para a TD3, eu vou querer um implemento que vocês confeccionem. Por exemplo, um dardo, um peso, um disco. Estou dando spoiler, tá? Mas eu vou explicar como que eu quero isso. Porque vocês têm que imaginar que vocês querem dar atletismo na escolinha que vocês estão dando. Ou até na faculdade que vocês estão dando para dar alguma explicação. Falar, eu queria dar uma partezinha aí de... Ou na escola que vocês trabalham. Vamos supor que vocês vão dar aula numa universidade. Tem a educação física, tá? Logo, logo pode acontecer isso, né? Não é obrigatório hoje a educação física na universidade. Mas vamos supor que vocês vão num clube. Eu queria fazer alguma coisa de atletismo, não tenho nada. Mas como é que eu posso fazer? Então, eu vou explicar para vocês uma forma de a gente fazer alguns implementos para colocar em sala de aula. Para a garotada, na hora da educação física, fazer um arremesso, fazer um lançamento, coisas assim. Tá bom? E é isso que eu quero que vocês construam. É muito fácil de fazer. A gente trabalha com sucata, tá? Garrafa PET, cabo de vassoura, papelão, qualquer coisa. Tá? Durex ou fita crepe, é mais do que o suficiente para a gente fazer. Tá legal? Tudo bem então, gente? Ótimo o trabalho que eu já passei para vocês, está ótimo o conhecimento. Se vocês não têm dúvida, acredito que tenha ficado claro. Eu vou disponibilizar isso para vocês pelo portal e pelo e-mail, tá bom? Grande abraço para vocês, bom final de semana. Beijo no coração de todos aí, tá? Obrigado. Valeu, professor. Obrigado. Valeu, professor. Abraço. Até mais.